Oi, crianças, tudo bem com vocês? Que saudade! Quanto tempo! Não vejo a hora de estarmos todos juntos novamente. Bom, hoje nós daremos continuidade a mais uma historinha do nosso livrinho. Hoje falaremos da lição número 15. Além da nossa historinha estar no livrinho, vocês também podem encontrar ela na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Nela vai estar em Mateus, capítulo 22, versículo 15 ao 22. Vamos lá? Bom, mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm feito a parte de vocês em todos os lugares? Por exemplo, quando você está com o papai e a mamãe na rua e você ganha uma balinha, ao abrir aquela balinha, o que você tem feito com aquele papel? Você tem jogado ele na rua? Ou você tem jogado ele no lixo? Vai pensando aí que depois a gente vai conversar sobre isso. Bom, Jesus, ele veio ao mundo, anunciou o Evangelho, nos ensinou o caminho da verdade e nos ensinou a sermos comprometidos com o reino de Deus. Mas além de nós sermos comprometidos com o reino de Deus, é necessário nós fazermos a nossa parte em todos os lugares que a gente estiver. Seja na nossa cidade, no nosso país, na nossa casa, em todos os lugares é muito importante, pois todos os lugares existem leis e regras que precisam ser seguidas. Quando Jesus veio ao mundo, já existiam algumas leis e algumas regras no mundo. E Jesus seguiu todas essas regras. E nós temos que seguir os mesmos exemplos de Jesus. Hoje eu vou contar para vocês duas historinhas que mostram que Jesus seguiu essas regras. E nós temos que ser como Jesus, seguir todos os exemplos que ele deu para nós. Bom, a primeira história foi no período em que os judeus eram governados pelo Império Romano, do imperador César. César exigia que aquelas pessoas pagassem impostos. Só que tinha algumas pessoas que não gostavam de pagar esses impostos. Tinha algumas pessoas que ficavam revoltadas e com muita raiva. Mas você sabe o que são impostos? Bom, os impostos é um dinheiro que nós pagamos para o nosso governo. E o nosso governo, ele distribui esses impostos, esse dinheiro que nós pagamos, para construir escolas, construir hospitais. Outro pouco desse dinheiro vai para pagar médicos, professores, enfermeiros, policiais. E isso até hoje acontece. Até hoje nós pagamos esses impostos. Bom, vocês lembram que eu havia comentado que tinha algumas pessoas que ficaram muito irritadas e muito revoltadas de pagar esses impostos? Um pouco dessas pessoas eram conhecidas como os fariseus. Os fariseus, eles sempre estavam ali próximo de Jesus para encontrar um espaço para ver quando Jesus iria falar algo errado. Eles buscavam um momento que Jesus falasse algo errado para prejudicá-lo. E neste momento, eles aproveitaram que eles teriam que pagar esses impostos e falaram: vamos fazer um plano contra Jesus sobre os impostos. E então, certo dia, reuniam alguns desses fariseus e foram até Jesus. Chegaram até Jesus e disseram: Mestre, nós sabemos que o Senhor é bom, nós sabemos que o Senhor é justo, nós sabemos que o Senhor anuncia a verdade, que o Senhor não olha aparências. Fizeram muitos elogios para Jesus, mas ao término desses elogios, eles disseram: mas Jesus, o que você acha de nós pagarmos esses impostos? Você acha certo nós pagarmos esses impostos para César? Então Jesus, com toda a sua sabedoria, pensou: se eu disser que sim, vão dizer que eu sou traidor do povo. Se eu disser que não, vão dizer que eu não quero que eles sigam as regras. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, respondeu para eles: hipócritas, por que vocês querem me prejudicar? Por que vocês estão me fazendo essa pergunta?
Então, Jesus lhes responderam: traga-me uma moeda que vocês utilizam para pagar esses impostos. Então esses fariseus pegaram a moeda e quando mostraram a moeda para Jesus, Jesus disse: qual o nome e qual a cara que vocês veem nessa moeda? Qual rosto vocês estão vendo aí? E os fariseus responderam: nós vemos o nome e o rosto do imperador César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Eles ficaram impressionados com a sabedoria de Jesus e que de modo algum ele queria que eles quebrassem as regras e as leis impostas naquele mundo. Então eles foram embora. A outra história que eu quero contar para vocês está também no livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 24 ao 27. Naquela época, ainda tinha algumas pessoas que eram responsáveis por cobrar esses impostos. E eles foram até Pedro. Pedro, nós viemos buscar os seus impostos. Mas além de cobrar Pedro os impostos, eles aproveitaram e perguntaram: Pedro, Jesus paga impostos? Então Pedro respondeu: sim, Jesus paga os impostos. Então eles disseram: amanhã nós retornaremos aqui para cobrar esses impostos de Jesus. Quando esses homens foram embora, Pedro foi até Jesus correndo. Chegando lá, ele disse: Jesus, alguns homens vieram me perguntar se você paga os impostos. Então Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, o dono de tudo que há no mundo, ele respondeu a Pedro: Pedro, vá pescar e com o que você pescar, nós pagaremos os impostos a eles. Então Pedro obedeceu Jesus e foi pescar. Quando ele puxou um peixe da água, ele encontrou uma moeda na boca do peixe. E Jesus utilizou essa moeda para pagar os impostos. Então, crianças, Jesus, mesmo sendo dono de tudo e todas as coisas, ele não queria quebrar nenhuma lei, nenhuma regra existente. Ele não queria dar espaço para os fariseus poderem falar algo dele. E você, tem seguido todas as leis e regras igual Jesus? Bom, crianças, nessas duas histórias, vocês podem observar algumas questões. Por exemplo, mesmo Jesus pertencendo ao reino dos céus, enquanto ele estava aqui, ele seguiu todas as leis e todas as regras. E nós devemos fazer da mesma forma. Por mais que nós pertencemos ao reino de Deus, nós temos que seguir todas as leis e todas as regras. Então, se nós tivermos que pagar os impostos, nós temos que pagar. Não adianta nós fazermos igual os fariseus, que tinham raiva de pagar esses impostos, pois a palavra do Senhor diz que nada levaremos desse mundo. Outro ponto muito importante que nós podemos observar é que Jesus nos ensina que nós temos que dar a Deus o que é de Deus. E você, tem levado as suas ofertas e os seus dízimos na casa do Senhor? Você tem ofertado com alegria? Você tem dado a Deus o que é de Deus? Mas às vezes você pode me perguntar: mas tia, eu não tenho dinheiro, tia, eu não pago impostos. E aí, eu queria lembrar vocês a pergunta que eu fiz no início, de fazer a parte de vocês. Vocês têm feito a parte de vocês? Por exemplo, aquela balinha, o papel da balinha que vocês abriram, vocês têm jogado lixo no lixo? Pois fazer a parte de vocês é muito importante, seja nas ruas, nas praças, nos parques, na sua escola, já é muito importante. É muito importante a ajuda de vocês em todos os lugares, até na igreja, na salinha do Ministério Infantil, nas nossas cadeiras, os lápis de cor, os brinquedos. Você tem tido cuidado? Isso é muito importante. Crianças, vamos seguir os exemplos de Jesus. Vamos seguir tudo o que ele nos ensinou, tá bom? Não se esqueça disso. E outra coisa muito importante, não se esqueça de fazer a nossa atividade que está no nosso livrinho, tá bom? Um beijo, tchau, até breve!